Olá, queridos alunos do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, Espero que estejam todos muito bem. Agora a gente vai conhecer o nosso assunto da aula de hoje. Olha só, iremos aprender sobre verbo, modo especificamente. Os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, vamos começar. Então, o que é modo, Porque sei que vocês já aprenderam sobre os tempos verbais e agora a gente vai aprender sobre os modos. O modo é a maneira, pela qual os verbos se expressam. E é sobre isto que nós iremos ver na nossa aula de hoje. Então, vou apresentar para vocês o primeiro modo, que é o indicativo. Então, nós temos aqui o que é o modo indicativo, A pessoa que fala narra o fato como certo e definitivo. Então, os verbos, no modo indicativo, eles têm uma certeza dos fatos. Então, no exemplo, nós veremos aqui essa certeza. Olha, ela chora muito, por isso abraça-me. Então, o verbo chorar e abraçar, dentro desse contexto, nesta frase, está expressando uma certeza, Não expressa uma dúvida e nem dá uma ordem, como a gente vai ver nos demais modos. Mas o indicativo, ele tem certeza daquilo que aconteceu ou acontecerá. Então, ela chorou muito, abraçou-me, beijou-me demais. Ela chorará, futuramente, mas é uma certeza. Não disse talvez ela chore, não, ela chorará. Então, este representa o modo indicativo. Então, nós temos os tempos, do modo indicativo. Aqui a gente não vai conjugar todos os verbos, vamos mostrar para vocês alguns exemplos do tempo presente, pretérito futuro, o pretérito passado, Então, as pessoas verbais são eu, tu, ele, nós, vós, eles, perdão, as pessoas do discurso, Então, tem a primeira pessoa, a segunda, a terceira, do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, o presente, eu canto. Então, o presente está acontecendo neste exato momento. Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No pretérito perfeito, ou passado, eu cantei, Então já passou, não é mais nesse exato momento como nós temos no presente. Cantaste, cantou, cantamos, cantastes e cantaram, Adequado a cada pessoa do discurso. E no futuro, o futuro é uma coisa que ainda irá acontecer, então eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então, aqui nós apresentamos para vocês um exemplo de cada tempo verbal. Porque nós iremos trabalhar agora outro modo. Então, entenderam que o primeiro modo que nós trabalhamos, o modo indicativo, ele expressa uma certeza de tudo que irá acontecer, do que aconteceu ou que está acontecendo. Já o modo subjuntivo, ele expressa não mais uma certeza. Então, a pessoa que fala exprime o fato de modo duvidoso. Então, significa dizer que não tem tanta certeza assim. Duvidoso e incerto. Ninguém sabe, será que vai acontecer? Pode acontecer ou não, indicando uma possibilidade de algo ter acontecido ou vir acontecer. Quando houver mais tolerância, teremos paz. Se você soubesse a verdade, talvez não estivesse mais aqui. Caso você consiga mais informações, avise-me. Então, dá para a gente perceber
tanto na primeira, segunda e terceira, né, frases, que nós não temos um fato certo. Veja que quando houver mais tolerância, né? Então, não sabemos se vai haver ou não. Se você soubesse a verdade, então ainda se, talvez, né? Se você souber ou soubesse a verdade, poderia acontecer isso. Então, é um fato duvidoso, incerto. Caso você consiga mais informações, avise-me. Eu não disse que você vai, né? Já conseguiu. Não. Caso você consiga, eu não sei. Nós não sabemos se vai conseguir ou não. Então, modo subjuntivo, neste modo, né, nessa maneira de se expressar, o subjuntivo apresenta o tempo presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos conhecer mais um pouco sobre os tempos do modo subjuntivo. Veja que também temos as pessoas, né, do discurso. Aí eu tenho o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro. Todos os verbos aqui, eles estão dando um ar de incerteza, de dúvida, tá? Então, ver que eu cante. E veja aqui, olha, que no presente do subjuntivo, o acréscimo do que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Tá? Então, no tempo presente do subjuntivo. Já no pretérito imperfeito, eu vou usar se eu cantasse. Veja que todos, né? Só na leitura dá para você perceber que há uma dúvida, uma incerteza dos fatos. Ó, se tu cantasses, se ele cantasse, né? Se nós cantássemos, seria diferente, se ainda isso pudesse acontecer, né? Se eles cantassem. O futuro, veja que tem quando eu cantar, né? Então, não tem nada certo e ainda é futuramente. Quando tu cantares, então isso poderá acontecer. Mas eu dei certeza? Não, né? Quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então, todos os tempos presentes no modo subjuntivo, eles expressam uma incerteza, uma dúvida. Pode acontecer, pode não acontecer. Aí temos o modo imperativo. Aqui vem daquela palavra imperar. Né? Imperar é mandar, né? Pedir, dar uma ordem. Então, o imperativo, a pessoa que fala expressa, dependendo de como pede, né? Expressa um pedido, conselho, ordem ou desejo, recomendação ou convite. Né? Pode sugerir. Então, isso vai muito da forma de quem está pedindo, né? Mas o imperativo, ele tem essa função, tá? De dar ordem, de fazer um pedido, de dar uma sugestão. Então, vamos ver aqui o exemplo. O imperativo pode ser também imperativo afirmativo ou negativo. Então, vamos para nosso exemplo. Olha o imperativo afirmativo. Veja o que aconteceu. Eu posso estar fazendo um pedido aqui, olha, por favor, veja o que aconteceu. Geralmente, quando se pede por favor, né, as coisas maneiram mais, mas quando eu digo veja isso, né, praticamente dando uma ordem. Por isso que na fala dá para a gente identificar quando está fazendo pedido, quando está dando uma ordem. Já na escrita, você tem que representar essa entonação através da pontuação, né? Vocês sabem disso, que nós já passamos esse recado para vocês sobre a pontuação. Então,
Pegue seu agasalho, porque está muito frio. Eu faço um pedido. Aqui eu posso pedir, pegue o agasalho, porque todo mundo sabe se eu estou pedindo para ele pegar o agasalho, porque eu quero protegê-lo, né? Então, não é tanto uma ordem assim, né? Um pedido, dá para eu compreender pelo contexto. Traga café para as visitas. E aqui, olha, traga, dependendo da forma, pode ser um pedido, né? Ou pode ser uma ordem mesmo, né? Dependendo de quem pede, quem está trazendo, está lá, né, para trazer o café. Aproveite o dia. Olha, aqui dá para a gente perceber que é uma sugestão, né? Olha, que dia lindo, aproveite o dia. Venha à minha festa de aniversário. Olha aqui, um convite, né? Preserve a natureza, tudo afirmativo, gente. Geralmente, vocês vão ver lá no negativo, não, ele está lá, né, para negar mesmo. Aqui não, vejo que todos são imperativo afirmativo. Preserve a natureza, compre nesta promoção imperdível, né? E o negativo, vamos ver já o negativo aqui. Não pise na grama. Geralmente tem lá uma placa, né? Isso aí está dando mesmo uma ordem. Não pise. Olha o não aí, por isso que é negativo. Está negando. Sempre onde tem não, né? Já dá essa ideia de negação mesmo. Não fale alto. Veja só. Se fosse afirmativo, fale alto. Não fale alto, se fosse afirmativo, né? Fale alto. Negativo, não fale alto. Aí nós temos aqui do modo, né, afirmativo e negativo. Temos as pessoas, não são todas, como nos outros modos. Tu, você, nós, vós, vocês. Né? Canta tu, o afirmativo, né? Cante você. Cantemos nós. Cantais vós, cantem vocês. Então, é afirmativo, imperativo afirmativo, eu estou pedindo para fazer determinada ação, afirmando, não estou negando, diferente aqui do imperativo negativo. Eu estou pedindo para fazer a ação aqui. Aqui, no negativo, eu peço para não fazer a ação, né? Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Então, entenderam os tempos? Aí, claro que depois você vai, né, estudar lá na apostila, procurar mais exemplos e vai estudar mesmo todos os tempos direitinho, pesquisar, porque os verbos, né, são muito extensos, então você precisa fazer suas pesquisas depois da aula, tá bom? Então, o que nós vimos hoje? Os modos verbais, né? A maneira como esses verbos se expressam, né? Se é no modo indicativo, se é no modo subjuntivo ou no modo imperativo, afirmativo ou negativo, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, porque nós iremos fazer agora nossas atividades, tá? E vamos chamar a DLI. Então, a primeira questão, leia o poema de Carlos Drummond de Andrade, se chama José, para fazer a seguinte questão. Vamos lá. Então, na primeira estrofe da música, expresso ações seguras, porém aconteceram no tempo passado. Aí você vai, né, ler todas elas. Então, baseando-se nisso, esses verbos estão em qual modo, tá? Você vai ler direitinho e vai marcar o modo. A segunda, complete as frases empregando o futuro do presente nos verbos destacados. Então, daqui a pouco a gente volta para conferir nossa atividade. Até mais.
Olá, queridos, ainda dá tempo em participar, vamos lá, mas agora eu já vou parar a questão, tá? E se quiserem participar, peço uma vez aí, enquanto eu estou já na correção. Então, vamos aqui para a questão 1, leio o poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Olha, veja só, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você cansasse, se você morresse. Veja que nós trabalhamos, se, né? Então já sabe mais ou menos qual é o modo verbal que está. Então vamos continuar. Num poema José, de Carlos Drummond de Andrade, as formas verbais, na primeira estrofe da música, expressam ações seguras, né? Porém certas. Porém, aconteceram no tempo passado. Já na terceira estrofe, os verbos expressam fatos que poderiam ter acontecido apenas suposições. Baseando-se nisso, esses verbos estão em qual modo? Veja que que na primeira, né, está falando aqui que foram fatos que aconteceram. E os outros, na terceira, né, na primeira estrofe, expressa fatos que aconteceram. Na terceira, os fatos expressos provavelmente, né, poderá acontecer. Então, veja. Então, vamos lá. Esses verbos estão em qual modo? Pergunta para você, né? Modo indicativo, porque é uma certeza, né? Principalmente porque já aconteceu, né? Mesmo sendo no presente ou no futuro, mas o modo indicativo expressa uma certeza. E, neste caso, já aconteceu. Aí que a coisa é certa mesmo. Então, o modo indicativo acabou, apagou, sumiu e esfriou. Modo subjuntivo, se eu gritasse, se gemesse, se tocasse, se cansasse, se morresse. Então, é uma probabilidade, não é uma certeza. Então, veja aqui na primeira estrofe, modo indicativo, os verbos acabou, apagou e sumiu, esfriou. E no modo subjuntivo, na terceira estrofe, estão gritasse, gemesse, tocasse, cansasse e morresse. Né? Ainda mais que não expressa certeza. Aí nós temos aqui nos comentários, nas formas verbais, acabou, apagou, sumiu, esfriou, temos o modo indicativo, que é o modo da certeza, já falamos, né? E que expressa algo que seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. No caso dessas formas verbais, os fatos aconteceram. Nas formas verbais, gritasse, gemesse, tocasse, cansasse, morresse, temos o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, o que expressa a incerteza, a possibilidade de algo vir. Ok, então a questão de número 2 pede o seguinte: complete as frases empregando o futuro do presente nos verbos destacados. A. Quando ele chegar, nós, veja o verbo destacado, entregaremos imediatamente seu convite. B. Enquanto eu não obtiver todos os dados, não terminarei a pesquisa, do verbo terminar. Então, nós temos entregaremos, e terminarei. Então, na frase A, temos o verbo entregar no futuro do presente, né? Que é o verbo entregaremos, expressando a ideia de uma ação que ocorrerá num tempo futuro. Em relação ao tempo atual, na frase em relação ao tempo presente, né? Na frase B, temos o verbo
terminar no futuro do presente, também indicando uma ação que ocorrerá no tempo futuro em relação ao tempo atual. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula de hoje sobre os tempos verbais, os modos, e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.